Se não entra ninguém da Portuguesa, mesmo, quem ia cair era o Flamengo. Então por que o Fluminense ia pagar alguém da Portuguesa para levar o Flamengo? Quero mais que o Flamengo se foda. Por que o Fluminense acabou com a Portuguesa? Não sei do que você tá falando, Eu não. posso me Fez expressar? complô com o Flamengo. Eu não sei do que você tá falando, não. Flamengo. Eu posso me Fez expressar complô com aqui? o Flamengo? O Flamengo o Flamengo escalou um jogador irregular no sábado. A Portuguesa escalou um jogador irregular no domingo. E a culpa é do Fluminense? Não, me explica essa história, me explica. Não, eu quero ouvir de vocês, pô. Não, pô. Eu tô te dando Olha só, a o notícia. Fluminense, em 2013, ele caiu. Caiu, pô, no campo. Só que quem deu mole foi o Flamengo, no sábado. No domingo, a Portuguesa foi lá, filhão, e recebeu dela. E botou o jogador em campo, meu irmão. Agora a culpa é do Fluminense? E Meu vamos irmão, pensar da seguinte forma: o regulamento Flamengo é regulamento, pô. escalou no sábado. Aí percebeu, dei mole, fiz merda. No domingo, não é que a Portuguesa... O Fluminense estava sendo rebaixado. O Fluminense fez o gol aos 47 do segundo tempo. Contra o Curitiba. Gol do Samuel, não, contra o Bahia. Ah, é verdade. Contra o Bahia. Verdade. O Fluminense fez o gol aos 47 do segundo tempo. O Fluminense estava rebaixado. E o Fluminense, eu não lembro se ganhou ou se empatou. Mas o gol do Fluminense foi aos 47. A Portuguesa escalou o Everton aos 39 do segundo tempo. Não é que o Everton era o craque do time. Não. O Everton era banco. Ele não tinha nem por que entrar no jogo. Do nada subiu uma placa e botou o Everton. Aí a culpa é do Fluminense? Me explica isso aí, pô. Era um cara que ele jogava, acho que ele jogou nem 10 vezes no campeonato. Exatamente. Mas quem Aí entrou você vem no- falar pra mim que a culpa é do Fluminense? Pô, Mas não, quem mas assim, entrou é na muito justiça estranho. foi o Fluminense, É não muito foi? estranho, Kaique. O Vasco. O Vasco entrou na justiça porque achou que ele ia cair o Flamengo e a Portuguesa e ia se livrar Fluminense e Vasco. O Fluminense no processo entrou. O Fluminense entrou O porque Fluminense entrou como tava parte rebaixado. interessada. É, pô. Tanto é que o Mário disse O Mário no não julgamento. adianta nada, pô. Ele falou assim: o negócio é o seguinte, eu não tô aqui como interventor, se eu não me engano. Eu tô aqui como parte interessada. E é por isso que eu posso falar. Ele Agora, quem entrou na justiça foi o STJD, foi denúncia do STJD. O Mas Vasco algum clube sinalizou, foi lá, isso, o Vasco sinalizou, Tem que fazer um denúncia. procurador do STJD entrou com processo e o Fluminense apareceu como parte interessada. Aí é onde entra o Mário Agora, Bittencourt. se há regras, temos que segui-las. Concorda comigo? Sim. Se a Portuguesa e o Flamengo não seguiram as regras, o problema é deles, irmão. O Mário Bittencourt foi lá e usou o Pequeno Príncipe para poder falar lá sobre o que aconteceu. Ele vai lá no Pequeno Príncipe sobre acendedor. O Pequeno Príncipe chega no acendedor e fala assim: por que você acendeu? Aí ele falou: porque é regulamento. Aí daqui a pouco ele volta lá e fala: por que você apagou? Porque é o regulamento. Então é isso que o Fluminense fez em 2013. Usou o regulamento. Pô. Aqui, mantendo isso aí, já que a gente quer a resenha, tem que falar a verdade. Por que o cara foi escalado? Você acha que foi o Flamengo que mandou escalar o cara? O Fluminense já tinha caído, irmão. O Fluminense caiu, pô. Aí, Não. o Flamengo... Vamos reformular. Olha só, não o caiu, não. Fluminense caiu. O Flamengo fez merda, pô. No sábado. Ele viu que fez merda no sábado. Entendeu? Ele viu que fez merda. Se não entra ninguém da Portuguesa, mesmo, quem ia cair era o Flamengo. Então por que o Fluminense ia pagar alguém da Portuguesa para levar o Flamengo? Quero mais que o Flamengo se foda. Pega a tabela do Campeonato Brasileiro de 2013. 13, né? Pega a tabela do Campeonato Brasileiro de 2013 e coloca na tela aí. Vê quem é que tá acima de quem aí na tabela. Se eu não me engano, salvo engano, o Fluminense é o 15º, o Flamengo é o 16º e a Portuguesa é o 17º, rebaixada. Aí você vai falar que o Fluminense pagou? O Fluminense pagou, não. Eu lembro aquele domingo como se fosse ontem. Eu dei muito soco na parede. Puto! Porque o Fluminense ganhou o jogo e estava sendo rebaixado, da mesma forma. Eu não lembro se ganhou ou se empatou. Eu sei que foi no último minuto o gol. Se eu não me engano, o gol do Samuel, que é um atacante da base do Fluminense na época. Agora, vocês podem falar de quantas viradas de mesa você quiser. O Fluminense nunca foi o ator principal das viradas de mesa. Ele foi beneficiado. Aí é diferente. Igual O Fluminense nunca virou a mesa igual os outros falam, o rei do tapetão. Não. O Fluminense foi beneficiado diretamente sobre todas as viradas de mesa do futebol brasileiro. Então em 2013 foi o Flamengo que interferiu. 96 não teve rebaixamento. Não teve rebaixamento por conta do escândalo de arbitragem do Atlético Paranaense e do Flamengo caiu, Corinthians. 96. Não, 96 quem caiu foi o Fluminense. 95 o Flamengo ia cair e mudaram o regulamento, não caiu ninguém. Em 96 não caiu ninguém por causa desse escândalo. Aí em 97 o Fluminense caiu. Cai, pô. Normal. 98 o Fluminense cai normal.
E 99, o Fluminense está na segunda divisão, na Fluminense Série foi B. campeão da Série C, Aí, 98. 98, o Fluminense vai pra segunda divisão e não tem a segunda divisão, pô. Não, Então- peraí, o Fluminense vai pra Série C. Vai pra Série C, ganha e depois vai pra segunda divisão. Vai Em jogar 2000, o Série B. Fluminense ia jogar a Série B. Enfrenta o Lagartense. E né, aí aquela teve, situação. e aí teve a situação do Gama Chatão isso. com o Botafogo e o São Paulo. Como é que foi? Explica isso aí. A situação essa situação do foi o caso do Sandro Hiroshi, se eu não me engano. O Botafogo fez um jogo contra o São Paulo que ele perdeu de 5-2, se eu não me engano. E o São Paulo tinha escalado um jogador irregular, que era o Sandro Hiroshi. O Botafogo entrou na justiça no final do campeonato, requerendo os pontos pra ele. O que não acontece num erro desse. O São Paulo perde os pontos, mas os pontos não vai pra ninguém. Aí, nessa triangulação aí, o São Paulo perdeu 6 pontos e deram 6 pontos pro Botafogo. O que ocasionou com a queda do Gama, que não tinha nada a ver com a história. Aí o Gama entrou na justiça comum, solicitando que não fosse rebaixado, porque ele não foi rebaixado durante o campeonato. E aí a Justiça Comum determinou: não se pode fazer o Campeonato Brasileiro de 2000 sem o Gama fazendo parte. Sim. A CBF, então, se exumiu de culpa. Falou: então eu não faço o Campeonato Brasileiro. Aonde a entidade Clube dos 13, a extinta entidade Clube dos 13, pegou para organizar o campeonato. Perfeito. E logo, são Clube dos 13. Não sei se tu sabe quem são os 13 clubes que fundaram isso em 1986. Que até tem aquela questão do brasileiro, que o Flamengo tenta roubar do esporte aí, que não é do esporte. É do esporte. Sim. É do esporte. Enfim, o Clube dos 13 então pega para organizar o campeonato. E aí divide em 2 módulos. O módulo... Na verdade, dividiram em 4 módulos, todas as divisões. Pegaram pelo ranking do Campeonato Brasileiro. Só que o Fluminense iria ficar no segundo módulo. Módulo 2. E aí, então, o presidente do Clube dos 13, que era o Eurico Miranda, falou: se o Fluminense concorrer no segundo módulo, vai ficar muito fácil pra ele, pô. Aí já bota logo ele na oitava de final. Porque vai ficar mais fácil. O Fluminense já tá... Investimento do Fluminense já é maior. A Unimed já... Sim. A Adidas já tinha chego no Fluminense. Já era uma outra história no Fluminense. Então, naquele período, tanto é que o Bahia também saiu da segunda divisão e foi disputar na primeira. Mas ninguém fala do Bahia. Entendeu? Por quê? Como é que uma entidade organiza um campeonato e um clube fundador não participa? Perfeito. Aí pegaram o Fluminense e colocaram no módulo, eu não lembro qual era o módulo, acho que era módulo amarelo, módulo azul. Contextualizar que em 2001, quem ficasse melhor ranqueado... Vamos chegar lá. Aí, durante esse período, o Fluminense jogou na primeira divisão da Copa João Avelange. Porque aquele ano não era Campeonato Brasileiro. Exatamente. Porque naquele ano, 8 clubes da primeira divisão, então primeira divisão, se classificariam. Da segunda divisão se classificariam 4, da terceira divisão 3 e da Série D, que vem a ser o São Caetano, que foi o vice-campeão brasileiro daquele ano, linha 1, foi o São Caetano. O São Caetano fez o primeiro jogo com o Fluminense. O Fluminense perdeu pro São Caetano no Maracanã. Inclusive, foi a primeira vez que fui no Maracanã. Fiquei puto pra caralho. Tinha 10 anos, 11 anos, sei lá. Aquele gol no meio da rua do Ademar, porra. Enfim. Então, o Fluminense ficou em 8º lugar no campeonato da João Avelange. E antes disso, o regulamento dizia que os 24 primeiros clubes seria da primeira divisão. Sim. O Fluminense terminou em 8º, pô. Não tá dentro da primeira divisão, não? Então a gente pega o ano 2000 e joga fora? Não conta pra história, pra estatística? Vocês falam tanto de estatística?